Lula, que indicou o advogado Cristiano Zanin, que o defendeu nos processos da Operação Lava Jato, para ocupar uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. A escolha do presidente da República foi oficializada ontem com a publicação da indicação em uma edição extra do Diário Oficial da União. Cristiano Zanin tem 47 anos e foi o responsável pela defesa de Lula durante a Operação Lava Jato. Advogado há mais de 2 décadas, ele se formou na Pontificia Universidade Católica de São Paulo, tem especialização em Direito Processual e Civil e foi professor de Direito Civil e Direito Processual na Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo. Zanin também foi autor do pedido de habeas corpus feito junto ao Supremo Tribunal Federal em 2021, que resultou na anulação das condenações contra Lula dentro da Lava Jato. Isso garantiu ao agora presidente o direito de concorrer em 2022 e, consequentemente, assumir o 3º mandato do Executivo Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre essa indicação ontem à tarde e não poupou elogios ao amigo e ex-advogado. Você já esperava que eu indique o Zanin? Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Cristiano Zanin agora precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Depois disso, ele precisa garantir a aprovação do nome dele por uma maioria na casa, com 41 votos no plenário do Senado. Para garantir essa aprovação de uma tramitação rápida pela Casa Legislativa, o advogado se reuniu ontem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Também estiveram presentes nesse encontro os ministros da Suprema Corte, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Rodrigo Pacheco comentou como vai funcionar a análise do nome de Cristiano Zanin no Senado. Vamos acompanhar. Chegando, nós vamos encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça. Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que dará o andamento à mensagem na Comissão de Constituição e Justiça. Vai fazer a sabatina, a apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado Federal a partir desse exame da CCJ. Avalio positivamente alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. Após a indicação oficial de Cristiano Zanin para o STF, autoridades da política e do judiciário se manifestaram sobre essa possibilidade do advogado de Lula se tornar, então, ministro da Suprema Corte do país. Em declarações feitas à imprensa, o ministro Luiz Fux e Cássio Nunes Marques responderam que consideram ótima a escolha feita pelo presidente da República. Em nota, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que o indicado é um advogado sério e competente, que exibiu dedicação ao cliente e conduta ética. Já o ministro André Mendonça disse acreditar que Zanin tem os requisitos para assumir a vaga e desejou sorte para o escolhido do presidente Lula. E agora a gente vai acompanhar então um trecho do que disse André Mendonça. Eu desejo sucesso para a no Senado, dizendo que é uma prerrogativa do presidente da República, cabe ao Senado agora avaliar os critérios, os requisitos que, a princípio, ele tem. O ministro Gilmar Mendes também afirmou que Cristiano Zanin tem competência. Uma indicação positiva, acho que a pessoa qualificada certamente vai integrar-se bem ao tribunal. Boa tarde. Os senadores paranaenses Oriovisto Guimarães do Podemos e Flávio Arnes do PSB não quiseram se pronunciar. Já Sérgio Moro do União Brasil, e que na época de juiz teve embates com o advogado, criticou a escolha de Lula. Em postagem nas redes sociais, Moro destacou que, abre aspas, a nomeação de um advogado e amigo pessoal do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano, fecha aspas. Já a deputada paranaense Gleisi Hoffmann e presidente nacional do PT comemorou a indicação. Em uma publicação no Twitter, ela ressaltou que, abre aspas, parabéns Cristiano Zanin pela indicação ao STF, ao reconhecimento de sua coerência na defesa do direito e da Constituição. O judiciário brasileiro sai engrandecido, fecha aspas. Vamos lá, começar essa análise aqui falando do próprio Lula e relembrando o que o Lula disse antigamente. O Lula, da campanha no ano passado,
durante um debate eleitoral na TV Cultura, disse isso aqui, ó. Não por amizade. Aí você pega a fala do Lula ontem, ele diz o seguinte, né? Não só porque fez a minha defesa. E esse é o primeiro critério que ele elenca. Você traz para o primeiro o que é principal. Então, o Lula revela o que está no coração e na cabeça dele ali. Olha, a primeira coisa foi que ele fez minha defesa, mas não só por isso. E depois começa a catar ali outros argumentos. Aliás, me chamou a atenção que ele fala ali sobre... Conhece ele como chefe de família. Não vi nenhuma feminista reclamar sobre isso, porque é errado eu usar esse termo hoje em dia na ótica feminista. Mas vamos lá, vamos falar aqui da indicação em si, da questão jurídica, né? O que diz lá o artigo 101 da Constituição Federal, que dá os requisitos de quem pode ser o ministro da Suprema Corte, né? Reputação ilibada e notável conhecimento jurídico. O Zanin é um bom advogado, talvez um brilhante advogado. Conseguiu ali, né, da forma dele, né, reverter a situação de seu principal cliente, que é o Lula. Zanin tirou o Lula da cadeia e o deixou elegível para ser presidente da República. Não é pouca coisa. Ainda mais para alguém que não era nem criminalista. O Zanin não é criminalista. O Zanin é civilista, só você vê lá, né, as teses acadêmicas que ele construiu, né? Ele chega à defesa de Lula quase que por acaso, trazer esse bastidor até para você saber como é que é a relação dos dois. O advogado que Lula preferia para defender o na Lava Jato não era o Cristiano Zanin, era o Sepúlveda Pertence. Ele chegou inclusive a fazer conversas com os procuradores, com o juiz, conversas informais, isso é normal entre advogado e os outros atores do processo, em nome de Lula. Mas por algum motivo, que até hoje ninguém sabe direito qual é, o Sepúlveda não ficou na defesa de Lula e o Zanin foi ficando ali como um coringa. Sabe aquele coringa que vai ficando e ficou? E como é que o Zanin chega perto do Lula? Ele é casado com a Valesca Teixeira, que é filha do Roberto Teixeira, que é compadre do Lula. Então a relação deles começa com uma relação familiar, né? O Zanin é casado com a filha do compadre do Lula, né? Disso, né, ele acabou assumindo a defesa do presidente Lula, e aí a relação, claro, né, se enraizou e o Zanin agora acaba como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ser brilhante advogado não significa ter o notável saber jurídico. Tem até hoje um bom artigo do Ives Granda Martins, no Jornal do Estado de São Paulo, que ele fala: notável é aquilo que está acima da média do conhecimento de todos. O que inclui, por exemplo, saber acadêmico, livros publicados, reconhecimento nacional e internacional como jurista. Pedroso até pode falar sobre isso, né? O que é o notável saber na visão acadêmica. E a Constituição, né, até pela interpretação majoritária que existe no Brasil, ela se refere a isso, ao notável saber chancelado pela academia, por instituições diversas, inclusive internacionais, por livros publicados, por teses defendidas, não apenas a defesa desse ou daquele cliente. É importante ter isso em mente, né? Sobre o critério, né, da moralidade, tem um ditado romano no mundo jurídico, os advogados vão relembrar da época da faculdade de Direito, os juízes, os desembargadores, os procuradores, os promotores que nos ouvem. Nem tudo que é lícito é honesto, porque é legal, mas não deve porque é imoral. Isso é repetida a exaustão nos meios jurídicos. E veja, não me parece moral indicar alguém por estima e apreço. Não são razões morais para indicar alguém que vai ter como função ser guardião da Constituição. É uma tarefa muito importante, talvez uma das principais da nossa sociedade atual. Por que a Constituição? Porque ela nos constitui enquanto sociedade. Então nós vamos deixar esses 11 ministros responsáveis por defender aquilo que nos constitui como nação, como povo. Por isso que é tão importante, esse debate é tão profundo e tem que ser aprofundado todo o tempo. Então, me chama a atenção tudo isso, mas como o próprio Lula disse, todo mundo já sabia que iria indicar o Zanin, mesmo ele tendo mentido, porque mentiu, né? No mínimo, na campanha, dizendo que não ia indicar amigo, agora indica o cara dizendo que é porque ele defendeu ele.
né? Se isso não for interesse pessoal e não for de amizade, eu não sei o que é. Então, mas todo mundo sabia que ele ia indicar o Zanin, ele foi aos pouquinhos, né? Foi sentindo o termômetro. Quando ele viu que o Senado não ia vetar o nome, ele assumiu e deixou a indicação ganhar corpo. E, para finalizar, e até passar para o Pedroso para fazer a análise dele, me chamou a atenção que até a Miriam Leitão, que é uma espécie de porta-voz do PT hoje na grande mídia, criticou a escolha de Zanin. Tem um artigo dela hoje no jornal O Globo, dizendo que, na visão dela, a escolha de Zanin quebra o princípio da impessoalidade. Acho que a manchete já fala por ela mesma. Vocês querem saber, em detalhes, aquilo que o Lula vai fazer agora, durante seu mandato de presidente da República? Vejam tudo o que ele falou durante a campanha e invertam. Pode inverter, vai dar certo, fique tranquilo. Ele falou, não vou nomear amigo para o Supremo Tribunal Federal, tá nomeando. Ele falou, é uma vergonha a utilização de orçamento secreto, tá liberando a rodo. Nunca se viu tanto dinheiro do orçamento secreto sendo liberado, emenda, acerto com o Centrão. Então tá tudo rodando. Não vou me alinhar ao Centrão. Todo mundo jantando e dormindo na mesma casa e na mesma mesa. Percebam, o mesmo presidente da Câmara, o mesmo presidente do Senado, o mesmo presidente da CCJ do Senado, ou seja, tá todo mundo dentro do combinado. Opa, vou cuidar dos povos indígenas. Marque, ali o marco legal não teve vida fácil, não foi aprovado o que eles queriam. Opa, vou cuidar do meio ambiente, tratoraço em cima do meio ambiente. Ou seja, não se preocupe. Quer saber o que vai acontecer? Inverta o polo. Agora, sobre a questão do Zanin, o Mark citou ali os bastidores, mas vale um elemento que não entrou ali, que o Zanin anda brigado com seu sogro ali, o Roberto Teixeira, porque eles estavam discutindo a questão dos honorários. Ou seja, a questão financeira talvez explique um pouco desse bastidor, porque que o compadre, né, que era sócio desse escritório, que seguiu na defesa do Lula, permaneceu ali liderando os casos no Supremo Tribunal Federal. Mais de 90% dos casos que tem ali o Zanin no Supremo são ligados ao Lula e à família dele. Então, assim, ele não é grande defensor, grande constitucionalista, um exímio defensor no Supremo Tribunal Federal, porque antes do Lula, Mark, ele não era chamado para grandes causas. Ele tinha ali uma ou outra causa, porque ele era isso, um advogado de segunda divisão, ele não estava entre as principais bancas. E isso claramente afasta essa ideia, você me perguntou, sobre o notável saber jurídico. Não atende ao requisito se a gente levar ali o princípio à exaustão. E mais do que isso, vale a gente ter claro quando, né, os constitucionalistas e ali principalmente os constituintes escreveram a Constituição, o que eles esperavam na composição do Supremo Tribunal Federal? Eles esperavam o seguinte, que as melhores mentes jurídicas estivessem ali representadas. E não é o caso. A gente tem percebido, vez após vez, que esse princípio está sendo esvaziado. A gente viu com Dias Toffoli, que tentou, inclusive, passar em concurso da magistratura, não foi aprovado. A gente foi percebendo, um atrás do outro, que as coisas estavam seguindo muito mais ao interesse e às relações de compadrio, nesse caso, literalmente, do que a questão dos, né, a moralidade, as melhores mentes. Não é isso que está ali acontecendo. Agora eu quero chamar a atenção para os nossos senadores, que a gente sabe que vão aprovar tranquilamente essa indicação. Todo mundo ficou incomodado com a indicação do André Mendonça na época do Bolsonaro. Muita gente está incomodada agora com a indicação do Zanin. Então isso não deixa muito claro que a gente precisa estabelecer novos critérios na lei para essa indicação. Talvez deixar muito parecido com o que acontece com os desembargadores, que tem que ter ali indicação ou da OAB, ou uma indicação, né, vindo da própria carreira. Eu não sei quais vão ser os instrumentos, mas a forma como está posta hoje gera todo esse tipo de desconforto e a gente percebe que muitos dos ministros ali, em alguns momentos, se comportam muito mais sobre os interesses de determinados grupos do que essencialmente a defesa contumaz da Constituição. Pelo menos é o que o pregresso tem nos mostrado. O que a gente pode esperar ali do Zanin siga na mesma linha. Agora, o que eu disse ali da Miriam Leitão, na verdade, ela é uma voz da esquerda que está ecoando, viu? O Zanin não é unanimidade no PT. E eu conversei com vários petistas, né, alguns inclusive de alto coturno aí, que eles reclamaram muito a indicação do Zanin. Eles disseram, veja, o Zanin nunca defendeu movimentos sociais. O Zanin nunca fez defesas públicas de pautas de esquerda. Ele foi um advogado do Lula, ponto. Né? Diferentemente, por exemplo, do Toffoli. Tô vendo o pessoal ali falar que é parecido a situação, é parecida a situação, é peronomútil. Que o Toffoli era advogado do PT. O Toffoli advogou pro PT em campanha eleitoral. O Toffoli era próximo ao Zé Dirceu. O Toffoli tinha história no partido. O Zanin não.
Ele caiu de paraquedas, como eu contei para vocês na Operação Lava Jato, quase que por acaso, se deu bem ali. E ele é visto pela militância mais radical do PT como alguém frio, Pedroso. Alguém que não se envolve em causas sociais. Então, dentro do próprio PT, há ali discussões sobre se esse seria ou não o melhor nome. Mas o PT tem o Lula que o unifica. O Lula é o macho alfa do PT. Se o Lula fala, o petista não discute. Então, mesmo com essa coisa interna deles, não sei se é o nome, não sei se é o nome, eles engolem porque o Lula mandou, e é assim que a coisa funciona no PT.